Seja bem-vindo a esta pequena apresentação do software Quality Checking, também conhecido como QCK, para inspeção de produto e de recebimento. O QCK, essa é a tela principal do programa, né? Aqui são cadastradas, então você seleciona, né, áreas. Aqui no caso, nesse nosso exemplo, está tudo com o mesmo código, né? Mas você divide no cadastro, né, áreas, células e postos de inspeção, né? E você localiza, né, cada área, cada célula, a área, a célula e o posto de inspeção onde o material vai ser coletado, né? Aqui você digita, né, os códigos. No caso aqui, por exemplo, um código de produto. Estou digitando aqui um exemplo para que o programa já tenha alguns dados preenchidos para você ver como funciona, né? Aqui o número da ordem de fabricação, né? O número de um lote, né? Veja só, quantidade de peças no lote, 16 peças, né? Aqui seria a unidade de medida, né? Que neste caso, aqui neste exemplo, não foi digitada, né? Foram pegados dados reais, né, de um cliente. Então nem tudo às vezes é preenchido corretamente, né? Então, só colocar aqui qualquer coisa. Número de etiqueta de identificação do lote, né? Tudo opcional, né? Veja que você pode ter a imagem do produto, né? Isso ajuda ao inspetor, né, a localização evita erros, né? Que o produto dentro da embalagem, por exemplo, né, pode ter um detalhe do produto, o produto sendo usado, né, um croquis do produto, ou o próprio produto como a gente tem aqui, né? Muito bem. Então, o programa se divide, né, nessa parte de inspeção de produtos que a gente está vendo agora, né? A definição da área, né, o local da inspeção, né? Os dados aqui sobre o lote inspecionado. Aqui são as características que estão sendo inspecionadas. Neste caso, né, nós estamos vendo aqui a característica número 324, né, que é acabamento superficial de sopro, né? O requisito da especificação, né, da característica isento de defeito. Então, é uma característica de atributo, certo? A inspeção visual, né, e é feito, no caso, o local da inspeção final, né? Temos aqui outras características, ó, a característica 631, né? Pinta na tampa, clique. Significa que o estanque está aprovado. Isso aqui também é outra característica que foi colocado, no caso, por um cliente, né? E aqui conforme ficha técnica. Aí vamos lá. Torque de aperto do sensor, né? Aqui também no caso aqui 5 mais ou menos 2 Newton por metro, né? Provavelmente ele usa algum tipo de calibrador aqui, porque colocou aqui a característica como sendo um atributo, né? Aqui no caso uma característica dimensional, característica 018. Diâmetro A 6 vezes, né? Quer dizer que deve ter 6 furinhos na peça, né? Valor especificado, máximo especificado, mínimo especificado, né? Instrumento de medição, paquímetro. Local de inspeção, inspeção final. Muito bem, veja só, eu vou voltar aqui no começo para você ver, ó. Essa primeira característica aqui, uma característica de atributo, né? Característica 324, acabamento superficial, isento de defeito. Então aqui, ó, quantidade coletada. Então a quantidade no lote era 16 peças, certo? O programa já definiu que a quantidade coletada tem que ser 3 peças, né? Ele não encontrou nenhuma quantidade com defeito. Então, considerada ok, né? Ok pelo inspetor, no caso, né? Vamos ver a próxima característica aqui, também, ó, também considerada ok, né? Na sequência, ok também, né? A característica 018, né? Diâmetro A 6 vezes, né? Também foi encontrado ali, ó, 6,7, né? Esse é no caso das características dimensionais, tanto dimensionais, nas dimensionais, né? Ao invés de colocar apenas aqui no caso a medida que mais se afasta, no caso, poderia também ser usado esse recurso aqui, ó, aonde ele iria digitar, né? Ele teria poderia digitar todos os valores, né? E teria então esses critérios aqui que poderiam ser adotados, né?
o resultado considerado será a média das leituras, ou o resultado considerado será a leitura mais próxima do valor nominal, ou o resultado considerado será a leitura mais afastada do valor nominal, ou a que ultrapassar a tolerância, né? No caso seriam digitadas todas as leituras, né? E iria se formando uma tabelinha aqui, e o programa, ao fechar aqui, ao salvar, o programa já iria preencher aqui neste campo do valor encontrado, já preencheria, no caso, a leitura que seria considerada conforme esse critério, né? Muito bem. Veja aqui, ó. Então aqui tem todas as informações necessárias, né? Quantidade coletada, o número do instrumento de medição também que está sendo utilizado, né? Que no caso também não foi digitado aqui, o valor encontrado, se está ok ou não, o número do relatório de não conformidade, né? Se foi gerado um relatório de não conformidade, né? A data da inspeção, o turno, né? O nome do inspetor, né? Aqui nós temos uma tabelinha para cadastro de inspetores, certo? Então os inspetores que inspecionam, né? Veja, algumas empresas gostam de associar o inspetor a um instrumento de medição. Então, se o inspetor está medindo tal peça, ele está usando o instrumento de medição tal, né? Isso não é necessário, né? São coisas que alguns clientes solicitam e a gente acaba fazendo, né? Que podem ou não servir a outras empresas, né? Outros clientes. Muito bem. Aqui temos aqui, ó, diâmetro B também, né? Aqui valor máximo, valor especificado máximo, mínimo, né? No caso aqui, ó, 5,9, né? Está dentro, né? O mínimo é 5, o máximo é 6, né? E por aí vai, né? Vamos inserir um lote novo aqui para a gente ver como é que funciona isso, né? Vou inserir aqui um novo lote. No caso, aqui eu poderia inserir criar até uma nova ordem de fabricação. Se eu quiser criar uma nova ordem de fabricação, eu venho aqui e só digito o número dela, ó. Na ordem de fabricação número 50.000. Dentro da fabricação nós vamos inserir um lote, né? Que é o lote número 1. A quantidade no lote, vamos dizer que seja aqui 600 peças. Veja que para 600 peças, né? O programa já definiu que vão ser inspecionadas 20 peças, né? O número do instrumento de medição a ser usado vai ser este aqui, né? Porque é este usuário tem registrado para ele este instrumento de medição. Isso aqui não é necessário, né? Isso aqui pode ser preenchido conforme manualmente, não precisa ser esse, né? Valor encontrado, veja só. A característica ela aparece em vermelho, porque ainda não foi inspecionada, certo? Então vamos lá. Diâmetro. No caso estamos tratando da peça 8922, né? Diâmetro D. Máximo, valor especificado 13, máximo 13,2, mínimo 12,8. Veja só, se nós colocarmos aqui 14, por exemplo, olha só. Ok? Não está ok, né? Se a gente salva, vamos ver o que é que acontece. Eu vou salvar, salvei, né? Então não está ok. O programa está salvando, né? E ele abriu aqui pra gente já um relatório que a gente chama neste caso de relatório de material produto não conforme, que é justamente um relatório que existe automático fornecido automático pelo programa para que a gente dê uma disposição, certo? Então nós temos aqui, veja só, nós temos, né, 600 peças, certo? O valor máximo 13,2 foi encontrado 14, né? Qual disposição vai ser usada? Rejeitar, retrabalhar, selecionar, né? Então vamos dizer que vai ser aqui. Então aqui a gente pode definir uma, né, das disposições. Veja só aqui, né? Rejeitar, retrabalhar, selecionar. Aqui nesse botãozinho que tem essa caretinha, a gente pode cadastrar novas disposições, né? Então vai que a gente selecione aqui, por exemplo, retrabalhar, né? Então, descrição da disposição. Então, as peças deverão, não, serão retrabalhadas no local. Sei lá, isso aqui depende o analista da qualidade vai colocar isso aqui, né?
O responsável, o nome da pessoa, né? Que vai ser, no caso, o analista da qualidade ou o próprio inspetor que está logado ali, né? Ah, não, desculpe. O responsável, as peças serão retrabalhadas no local. Responsável, João da Silva. João da Silva é a pessoa que vai ter que tomar essa disposição, certo? Vai ter que ser informado para tomar essa disposição. Aí depois outros dados, né? Quantidade recuperada, isso aqui depois da disposição, né? Quantidade recuperada, foi recuperada 500 peças, né? Data da recuperação. Aqui, turno que causou o problema, tudo isso depois serve para efeito estatístico, né? Turno que recuperou a peça, turno 3, as peças, né? Minutos gastos, né? Sei lá. E por aí vai, né? Resultado das ações, né? Resultado das ações. Veja só, 600 peças, recuperadas 500, né? Quantidade de materiais rejeitados, 100 peças rejeitadas, né? Resultado das ações, ok, foi ok, né? Peças foram inspecionadas e liberadas, né? Ou, né? Não, ok, foram rejeitadas, enviadas para... Aí você, essas ações são definidas pela empresa, né? São definidas cada cliente define o seu, né? As suas ações, né? Muito bem, tendo feito isso, salvar, né? Salvamos e tomamos, e as disposições estão tomadas. Muito bem. Vamos aqui, ó, à próxima característica, né? Ó. Torque de aperto do sensor. Vamos dizer que quantidade encontrada fora, 0. Muito bem, 0. É um atributo, né? Encontrada fora, né? Muito bem. Se fosse 1, veja só, já seria não conforme, né? E aqui poderíamos colocar aqui o código do atributo, né? Do atributo, no caso do defeito encontrado, né? Mas a gente está dizendo que nesse caso aqui é 0. Muito bem. Salvar. Né? Salvamos. Neste caso ele não vai abrir novamente o relatório de não conformidade para a gente tomar a disposição, porque essa cota foi aceita. Veja só, já passamos para a próxima medida, olha lá. Diâmetro a 6 vezes, né? Vamos dizer também que foi aceito, né? Ok, foi aprovado. Aliás, aprovado não. Valor encontrado de 6 a 7, ó. Especificado 6, máximo 7, mínimo 5, né? Vamos ver então. Vamos dizer que foi encontrado 6,1. Ok, salvamos, né? E pronto, né? Tá salvo. Isso nós estamos trabalhando na inspeção de produto, né? O procedimento é semelhante também para as inspeções de recebimento, tá? Vamos colocar aqui, ó, também 6,4, né? Pode ir de 6 a 7, só para a gente ver como é que conclui uma inspeção dessas, né? Aqui tá, o programa está salvando, né? Está verificando se está tudo certinho. Salvou e já passa para, se tiver, né, outra característica para ser inspecionada, ele já põe na tela. O inspetor já ia inspecionando. Opa, máximo 6, eu coloquei em 6,4 ali. Ok, deixa. Ele abriu o relatório de não conformidade, não vamos tratá-lo agora. Ele está aberto, fica como pendência no programa, né? Muito bem, aqui temos a característica, ó. Vamos dizer que essa aqui foi 12, né? 12, muito bem. Salvar. E por aí vai, ó. Não apareceu nenhuma característica em vermelho. Significa que desta peça nós já inspecionamos todas as características. Importante lembrar aqui, ó, número de identificação do lote também é opcional, né? Então definimos aqui então, ó, lote foi rejeitado, né? Encaminhado para retrabalho. Muito bem, né? Como o lote foi encaminhado para retrabalho, certo? Por causa daquelas não conformidades que nós tivemos, né? Vamos dizer que
poderia ser retrabalhada, né? Então vamos lá, aqui alguma observação que a gente possa colocar, né, sobre o lote, e pronto, está salvo. Salvou, né? O programa ele limpa a tela e deixa a tela pronta para uma nova inspeção, certo? Muito bem, aqui estamos nós prontos para uma nova inspeção. Se a gente digita aqui o código de um novo produto, né, novamente a gente pode recomeçar as inspeções. Na sequência a gente vai dar uma olhada na inspeção de recebimento, né, e depois a gente vai dar uma olhadinha nos cadastramentos e nos relatórios. Ok, vamos ver aqui agora a inspeção de recebimento. Clicando nesse botão, o programa já muda, né, e se configura para inspeções de recebimento, né? Então veja só, aqui nós temos algumas inspeções de recebimento que já foram realizadas no programa, então a gente pode resgatar essas informações aqui, né? Veja aqui então, aqui por exemplo nós temos aqui um cliente aqui, ó, né? Esse aqui no caso, local de entrega, inspeção de recebimento, local de inspeção laboratório, código de produto tal, fornecedor Carina, vamos ver. Então aqui nós temos essa inspeção, né? Já foram inspecionados vários lotes, né, desse fornecedor, né? E o sistema de inspeção é igual ao que a gente já mencionou antes, né? Para a inspeção de produto, né? O inspetor vai inspecionando, vai salvando, né? E o número da característica vai ficando na cor preta, né? Suponhamos que, devido ao plano de inspeções, né, nem todos os lotes, muitas vezes o fornecedor fornece o produto com qualidade assegurada, né? Ou então nesse caso nem todos os lotes daquele fornecedor são inspecionados, é inspecionado um lote a cada 20, um lote a cada 50, né? Então nesse caso, quando um lote for aprovado sem inspeção, né, é só clicar aqui e colocar aqui o motivo, né, se é devido a plano de amostragens, qualidade assegurada ou produção urgente, né? Muitas vezes o lote até teria que ser inspecionado, mas a produção não pode esperar, né? O material entrou, tem que ir para a produção. Nesses casos é bom lembrar que todas essas condições têm que ser expressas nos procedimentos operacionais, né, da empresa, né, no caso, né? Aqui nós temos aqui, ó, veja aqui, parâmetros de avaliações aqui, intervalos de inspeções, quantidade de lotes não inspecionados, né, no caso a gente pode definir aqui as quantidades, né, determinado fornecedor, determinado produto, vamos inspecionar de 20 em 20, de 100 em 100, né? O programa pode avisar também quais os lotes que precisam ser inspecionados ou não, né, conforme que for registrado aqui. Aqui sistemas para avaliação de fornecedores, né, nós podemos colocar aqui isso tudo. A avaliação de fornecedores é usado para o cálculo do índice de qualidade do fornecedor. É opcional, tem empresas que não usam isso, que calculam de outra forma, né, ou zeram esse parâmetro aqui e calculam de outra forma. Muito bem, então aqui no caso, se a gente vai no inspetor, faz uma análise, né, a gente pode colocar aqui a data, no caso, da inspeção, que a gente foi lá, fez a inspeção, inspecionou as instalações do cliente, né, e vamos colocar aqui no caso uma data mais próxima aqui, né, e a gente dá uma nota, né, para as instalações, quer dizer, para a capacidade do fornecedor de fornecer aquele material para a gente com qualidade. Salvar, está salvo. Então, neste caso, o fornecedor ganhou neste mês, nesta última inspeção, nota 8, né? Isso será considerado quando for feito o cálculo do índice de qualidade do fornecedor. Muito bem. Outra coisa aqui, vamos ver. Parâmetros de cálculo dos índices de qualidade dos fornecedores. Olha só, no caso, né, a porcentagem de lotes aprovados, né, neste caso a gente está dando peso 7. Índice de pontualidade, né, prazo de entrega, né? Neste caso, vê, ó, peso 0, né? Peso 0, esse aqui, no caso, isso aqui que está sendo utilizado por um dos clientes nossos, né? Eles não estão dando importância para o prazo de entrega. Índice de avaliação 3, né? No caso, o prazo de entrega é colocado aqui, ó, quando a gente vai registrar um novo lote, né? No caso, nesse caso aqui nem está sendo feito.
coloca a data de recebimento, a data prevista, né, e a quantidade prevista também, né? Tudo isso depois entra neste critério aqui, né? Esse critério aqui, e o programa vai dar uma nota. O próprio programa calcula, né, esse índice de pontualidade, né? E só que neste caso o fornecedor está dando peso 0, então não adianta nem o programa calcular. Muito bem, e continuando, parâmetros de cálculo, é isso aí. Muito bem, na sequência a gente vai ver os cadastramentos, né? Cadastramentos de produtos, de áreas, etc. Muito bem, continuando esta nossa apresentação, vamos retornar aqui à inspeção de produto, né? E vamos ver aqui esses cadastramentos, né? Nós temos aqui então cadastramento de áreas, né? Aqui nós só temos uma área cadastrada, garantia da qualidade, né? Muito bem. Cadastramento de células, né? Cada área tem N células, aqui nós temos duas, a inspeção final e a inspeção de recebimento, né? E postos de trabalho, cada célula possui N postos de trabalho. Neste caso aqui, neste exemplo que a gente está pegando, foi colocado apenas inspeção final, né? Apenas para preencher o campo, que o cliente no caso não está usando esse recurso, né? Aqui nós temos o nosso cadastro de clientes, né? Temos aqui o cadastro de clientes, endereço, né? Cliente, dados para contato, consulta, etc. Um cadastro de cliente bem completo aqui, né? Para a gente cadastrar os nossos clientes. Cadastro de fornecedores também, né? Da mesma forma, né? Um cadastro bem completinho de fornecedores, com consulta, né? Dados para contato, etc, né? Temos aqui os nossos produtos, né? Nosso cadastro de produtos. Então aqui, veja que nós temos aqui, né, os cadastros de produtos. E observe, né, que quando a gente cadastra o produto, observe aqui, ó, neste caso de cadastro de produtos, né, para inspeção interna, observe que este produto aqui, ó, o produto 50038 possui a matéria-prima 25019, né? Então o programa ele procura associar os produtos produzidos internamente com as suas respectivas matérias-primas, né? Isso possibilita que a gente procure fazer uma associação de produtos com suas matérias-primas de formas a fazer uma rastreabilidade mais tarde, né? Inclusive o programa pode gerar um certificado de qualidade, como a gente vai ver na sequência, informando o produto, né, os dados das inspeções das características desse produto e também os dados das inspeções de cada matéria-prima que compõe o produto, né? Isso gera um certificado de qualidade para ser enviado ao cliente. Muito bem. Temos no caso aqui acabamento superficial de sopro, né? Onde é que está cadastrado isso, né? Então esse aqui, ó, aqui no cadastramento nós temos o cadastro geral de características, né? Onde está aqui, ó, 324 acabamento superficial de sopro. Então no produto a gente apenas chama, quando a gente vai cadastrar uma característica, chama apenas o número da característica, né? E ela já fica cadastrada. A gente vai ver logo em seguida isso. Temos aqui cadastro de defeitos, né? Os defeitos, no caso, quando são características por atributos, né? Critérios de aceitação específicos, né? Isento de defeito, né? Etc, né? Isso aqui no caso para esse caso aqui na especificação, né? Os critérios de aceitação específicos, né? Vamos ver aqui critérios de aceitação gerais. Veja só aqui, ó, neste caso, né? São critérios gerais. São os critérios que são definidos para cada característica, né? Os critérios de aceitação gerais são os critérios que são definidos para conforme a característica. A gente vai ver isso quando a gente for cadastrar as características logo em seguida, né? Vamos ver aqui disposições, né? O nosso cadastro de disposições, né? Que a gente chamou lá
que a gente usa lá no relatório de material produto não conforme. Unidades de medida, né? E por aí vai, né? São diversos. Instrumentos de medição, locais de inspeção, né? No caso aqui, ó, inspeção, local de inspeção final, laboratório, né? Recebimento. Vamos ver aqui. Cadastro de inspetores, né? Os inspetores têm que estar previamente cadastrados no programa, né? Nem todos os usuários são inspetores, né? Cadastro de destinos de lotes, classes de fornecedores, né? Interessante isso, classes de fornecedores, porque o programa ele também pode classificar os fornecedores em classes, né? Em classes, no caso da inspeção de recebimento, né? No caso quando um fornecedor ele tem 0 lote rejeitado dentro do período pré-determinado, ele é um fornecedor classe A. Se dentro desse período ele tem 1 lote rejeitado, é classe B, 2 é classe C, né? Dependendo da frequência de inspeções. Tudo isso a empresa é que determina, né? Cadastramentos aqui a avaliação de fornecedores que a gente já viu, parâmetros de cálculo, também já vimos. Para cálculo índice de qualidade de fornecedores, né? Exceções aplicáveis ao recebimento, né? São essas exceções aqui, né? Plano de amostragem, qualidade assegurada, etc, né? Isso aqui, ó. Então, conforme o cliente pode desabilitar também aquelas exceções que a gente viu podem ser desabilitadas também, né? Não necessariamente precisa usar todas elas, né? Configurações básicas do programa, usuários, né? Cadastro de usuários, né? Aqui, ó. Todos os usuários com as permissões que eles têm no programa, né? O que é que o usuário pode fazer no programa na inspeção de recebimento ou na inspeção de produto, né? Muito bem. E aqui temos controle de calibração de instrumentos de medição, que é o módulo que acompanha o QCK, né? Que a empresa pode utilizar para fazer controle de calibração de instrumentos de medição. Muito bem. Na sequência nós vamos ver como é que a gente cadastra as características, né, de um determinado produto. Muito bem, continuando, suponhamos que a gente tem aqui um produto, que a gente queira cadastrar uma característica nova para esse produto aqui, 8922, né? Então o que é que a gente faz? Vem aqui, este botão editar aqui ele vai ficar habilitado apenas para usuários que têm permissão para editar e criar novas características, né? Então criar aqui uma nova característica, né? Vamos dizer que essa característica ela vai ser a característica, a gente pode dar puxar do programa ou dar um número para ela aqui, né? Veja só que já tem coisa pré-cadastrada aqui, né? Ó, pode ser comprimento. Se for comprimento a gente pode puxar daqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? É apenas o nome, né? Translucidez, né? Mas nesse caso tem que ver os critérios de aceitação, né? Por quê? A característica é esta, né? E por aqui a gente pode definir quais os critérios que a gente quer para ela, né? Então, no caso aqui, distância entre as travas, a gente procura alguma coisa pré-cadastrada aqui, né? Mas a gente não precisa utilizar esses pré-cadastros, né? Vamos ver que a gente queira criar aqui a característica número 138, né? 0138. Vamos dizer aqui que seja... Só que essa característica já pode existir. Vamos ver se ela já existe. Ela tá... A gente não pode criar qualquer coisa também, né? Característica número 699. Vamos ver. Vamos criar aqui a característica 699. Vamos dar um nome para ela, né? Isso aqui seria a largura do rasgo central. Pronto, né? Beleza. A especificação dela, vamos dizer que ela seja mais ou menos 54, né? Agora, é uma característica dimensional ou de atributo, né? Nós é que vamos definir aqui, ó.
Se for dimensional, né? Se for de atributo, vale o mais ou menos 54, né? A gente pode colocar aqui o número do instrumento de medição, né? Um calibrador, passa não passa aqui, né? No caso aqui, vamos colocar aqui, ó, no caso, um calibre, né? Ou pode ser especificar até o calibre, qual que é ele, né? Aqui, ó, calibre 005, né? Local de inspeção vai ser na inspeção final. Ok. Salvar. Salvamos, né? Ó, se fosse visual, não precisaria ter calibrador, né? Vamos ver aqui uma nova característica. Vamos ver aqui a característica 700, né? A característica dimensional, né? Uma característica dimensional, né? Vamos dizer aqui que seja a espessura, né? Então vamos dizer que seja aqui 15, né? O valor especificado, o máximo especificado 15,4 e o mínimo especificado 14, o mínimo especificado 14,8. Podemos colocar aqui, né, a unidade de medida, né? O que nós estamos falando, né? Milímetros, né? Podemos colocar aqui ainda o número da norma que pede que a gente faça essa medição, né? Aqui o nome pode ser o número da norma, né? Norma, né? O local de inspeção aqui, né? Vamos dizer que seja feita essa medida aqui na inspeção final, né? Tipo de instrumento, vamos dizer que seja usado aqui o que? Não sei se já tem micrômetro pré-cadastrado aqui, né? Se não tem, a gente coloca micrômetro. Micrômetro ainda pode especificar até o número do instrumento, mas não necessariamente, no máximo o tipo do instrumento, né? Porque o número ele pode ser mandado para calibração e tem que ser usado outro, né? Muito bem, salvar. E aqui nós temos então, né, mais duas características inseridas no nosso produto 8922, né? Agora ele tem essas características, as características. Como a gente viu aqui nesses cadastramentos, cadastro geral de características, né? Aqui, ó, opcional. Critérios de aceitação específicos, critérios gerais. Preencher esses registros aqui é opcional, né? Tudo pode ser preenchido diretamente aqui na hora que a gente vai cadastrar as características, né? Se a gente quiser usar, né, quando a gente clica aqui no editar, né? Se a gente quiser usar o recurso de, por exemplo, ter características padrão, assim, né, que já estão cadastradas, por exemplo, montagem com vedador, flexibilidade da sanfona, etc., né? A gente pode usar esta nomenclatura e esses códigos alterando apenas as especificações, né? Também essas especificações também podem ser pré-cadastradas, né? Ou então registradas aqui na hora, né? Independente desta numeração de características que estão pré-cadastradas no programa, né? Nós podemos, por exemplo, ter aqui para um determinado produto uma outra característica chamada número 004, né? Se este produto, se a gente preferir seguir a numeração do desenho, né? A numeração das cotas do desenho, então a gente pode dar para o produto uma numeração própria, né? A descrição própria das características e preencher tudo por aqui. Já que a numeração das características ela não é não precisa ser uma numeração sequencial. Ela depende do produto, né? Então cota número 1, cota número 2, cota número 3, etc. Cada produto tem o seu próprio sistema de cotas, né? E esse sistema de cotas pode ser usado como numeração de características, né? Então de formas que esses cadastramentos, pré-cadastramentos aqui de características e critérios de aceitação e critérios de aceitação gerais, eles não precisam ser utilizados, né? Já que tudo pode ser cadastrado diretamente no cadastro de características.
Apenas veja aqui embaixo, pô, cor, rebarbas, dobras, deformação. Essa tarja preta que aparece aqui, ela vem aqui do Cadastro Geral de Características, né? Ela é uma descrição extensa, né? Se no cadastro de características, se a gente utilizar a opção de pré-cadastrar as características, a gente pode também ter aquela tarja preta embaixo complementando, né, o cadastro das características. Por exemplo, aqui, ó, acabamento superficial de injeção, característica 208, né? A gente pode complementar esse acabamento aqui, ó, com os requisitos do cadastramento que vai aparecer nessa tarja preta. Tudo apenas para facilitar o trabalho do inspetor, né? Muito bem. Bom, vamos ver então os relatórios que o QCK oferece. Aqui no caso estamos na inspeção de produto, né? Vamos ver os relatórios que ele oferece para a inspeção de produto. É interessante observar que o programa oferece alguns tipos de relatório, né? Já prontos, né? Que atendem a maioria dos clientes. Alguns relatórios específicos podem ser, é claro, customizados, né? Para clientes novos que precisam de alguma informação adicional além dessas que já são mostradas por padrão pelo programa, né? A gente pode customizar o relatório, um ou outro relatório sem problema, né? Para atender necessidades específicas dos nossos clientes, é claro, né? Então aqui nós temos o relatório de peças retidas na inspeção final. Veja só, né? Então aqui ele mostra peças por clientes, né? No caso aqui nós temos dois clientes, olha, veja só, Daimler e MAN, né? Nesse período aqui, que foram retidas 148 peças da Daimler e 40 peças da MAN, né? Peças por turnos, né? 78 dessas peças foram retidas no turno 2, 110 no turno 3, né? Olhando aqui, da Daimler foram retidas 78 no turno 2, 70 no turno 3, e da MAN foram retidas 40 peças no turno 3, né? Isso aqui, conforme a quantidade de clientes que tenha, né? Ele mostra esta informação de peças retidas por turnos por cliente, ele mostra para quantos clientes tiver no relatório, né? Muito bem. Continuando aqui então, vamos ver aqui agora relatórios gerais de inspeção. Então aqui dentro de um período, né, que a gente seleciona no programa, nós podemos ter relatórios diversos, né? Por exemplo, podemos selecionar um produto ou item, né? No caso aqui, vamos ver aqui um produto qualquer aqui. Pegar aquele produto que a gente já estava usando, 8922, né? Muito bem, então aqui nós temos um relatório geral de inspeção, né? Ele mostra o código do produto, né? A data de inspeção, o nome do produto, né? O resultado da inspeção, se o lote foi aprovado ou rejeitado, né? E assim então a gente pode obter, conforme os diversos critérios que a gente use, né? A gente pode obter vários tipos de relatórios de inspeção, né? Podemos exibir aqui detalhes de inspeção, né? Vamos ver como é que fica um relatório exibindo detalhes da inspeção. Então aqui está, né? Exibindo detalhes da inspeção. Veja só que aqui esse relatório já é bem mais detalhado, né? Do que aquele que a gente mostrou anteriormente, né? E por aí, dessa forma a gente consegue obter diversos tipos de relatórios, né? Para a gente poder analisar as inspeções, o que foi feito, né? Muito bem. Vamos ver agora relatório de material produto não conforme, né? Que são aqueles relatórios de disposições que são gerados, né, pelo programa cada vez que uma determinada característica é rejeitada. Então veja, podemos exibir todos, apenas os fechados, né, que são aqueles que já tiveram a disposição realizada, né, foram concluídos, ou apenas os pendentes, né? Veja só, o programa, quando existe um relatório de produto não conforme pendente a mais de 48 horas, o programa
ele avisa, quando a gente abre o programa, ele avisa, manda uma mensagem para a pessoa que está abrindo o programa de que há relatórios de material produto não conforme pendentes de disposição há mais de 48 horas. Isso também, é claro, é tudo configurável conforme o desejo do cliente, né? Então, apenas para a gente lembrar como é que é um relatório de material produto não conforme, é este aqui, né, que a gente viu anteriormente, né, a gente teve a oportunidade de preencher um desse, né? Muito bem. Continuando nos nossos relatórios, vamos ver os índices de produto não conforme, né? Vamos ver aqui, então, nós temos para o mês até o mês de janeiro de 2011, né? Vou selecionar aqui dezembro de 2010, né? Que esses dados aqui que a gente está usando, eles são mais do ano de 2010, né? Então este é o relatório de um indicador que mostra o índice de produto não conforme, né? Os índices mensais de produto não conforme. Veja aqui, por exemplo, então, em fevereiro, por exemplo, nós temos aqui 115.526 peças produzidas, né? Quantidade produzida. Quantidade produzida não conforme 3.068. Então 3.068 para 115.526 vai nos dar um índice de 26.556,7 partes por milhão, né? Então o índice de produto não conforme aqui mostrado, ele é em partes por milhão. Por isso que a gente tem esse pico aqui, ó, na linha que mostra os índices de produto não conforme mês a mês. No mês de fevereiro nós temos um pico, né? Muito bem. Então veja que a tabelinha aqui ela mostra, né? Quantidade produzida não conforme, em cima quantidade produzida não conforme, as quantidades recuperadas, né? Quantidades refugadas, né? Que não puderam ser recuperadas. Aqui nós temos a meta, né? As metas estabelecidas mês a mês, né? A gente vai ver depois como é que se estabelece essas metas, né? E aqui os índices de produto não conforme. Veja que o gráfico aqui, ó, essa linha verde mostra a meta, né? São as linhas de meta, né? Aqui nesse caso aqui está na altura de 15 mil, né? E esta linha amarela mostra a tendência, né? Uma linha de tendência. Muito bem. Aqui nós temos uma legenda, né? Que mostra que é cada linha. Muito bem. Aqui embaixo nós temos para o mês de dezembro de 2010, no caso que é o mês que a gente está analisando aqui, nós temos análise, né, das 116 peças, né, no caso refugadas, 112 foram recuperadas, né, e coloca-se aqui os comentários de análise, né, ações e perspectiva. Muito bem. Vamos analisar aqui no caso o mês de dezembro. Veja só, 116 peças que foram produzidas não conforme, foram recuperadas 112 e, portanto, foram refugadas 4. Nós temos aqui na continuação deste nosso relatório, veja só, no turno 3 foram refugadas as 116 peças. Qual o motivo, né? Que peça que era? Era a peça 7924, punho da alavanca 9985, né? Então aqui, se tivesse mais peças, apareceria, né? O relatório apareceria com mais peças aqui. Que problema, né? Descrição da não conformidade. Com excesso de rebarba na rosca, corte do bocal e brilho. Bom, no caso, o refúgio foi feito no dia 16 do 12, né? Aliás, essa não conformidade foi detectada no dia 16 do 12, né? A quantidade recuperada é 112. Foi gasta meia hora de retrabalho, né? O custo dessa meia hora de retrabalho, R$ 6,79, né? Isso é calculado pelo programa com base no custo hora, né, de retrabalho. Quantidade refugada 4 peças. Então veja só, aqui embaixo uma soma. Se tivessem mais peças sido produzidas não conforme, teria, então aqui no final seria uma soma, né? A soma dos totais.
Então, esse gráfico ele é bem ilustrativo e serve bem como um parâmetro bem ilustrado para análises mensais, né, da qualidade. Aqui ainda no índice de produto não conforme, eu queria mostrar ainda para vocês algumas definições, né, que digita-se aqui uma senha, né, algumas definições que digita-se a senha, uma senha, né, e aqui a gente pode colocar, né, aqueles comentários que aparecem lá logo abaixo do gráfico, eles são colocados aqui, né, eles são escritos aqui, ó, análise, ações e perspectivas, né. Da mesma forma também vê aqui ó, o custo unitário de retrabalho, né, para cada produto, a quantidade produzida mensal e a meta, né? Tudo isso é feito aqui digitando a senha. Muito bem. Vamos ver agora o resumo mensal da inspeção de lotes, né? Muito bem, nós temos aqui então, vamos pegar aqui o ano de 2010, né? E vamos exibir o relatório que mostra esse resumo mensal de inspeção de lotes. Então aqui nós temos os nossos índices mensais de rejeição de lotes, né, que são os índices mensais da qualidade. Veja só, né? No mês de janeiro, quantidade de lotes inspecionados 452, quantidade de aprovados 452, porcentagem de lotes aprovados 100, né? No mês de novembro, quantidade de lotes inspecionados 595, quantidade de lotes aprovados 593, índice de aprovação de lotes 99,7, né? No ano, o nosso índice da qualidade está de aprovação de lotes em 99,9%, né? Então este é um relatório muito bom para análise do desempenho da empresa, né? Por período, né? Por mês e por ano. Continuando, temos aqui o certificado de qualidade. Este aqui é muito interessante, né? Porque a empresa pode emitir um certificado de qualidade e enviá-lo para os fornecedores. Vamos ver aqui, no caso, um exemplo de um certificado de qualidade que já tenha sido... Pegar esse 427 aqui, vamos ver. Olha só então, nós temos aqui ó, né, o nome da empresa, certificado de qualidade 427, produto ressoador, código tal, cliente, o endereço do cliente, né, CEP, todos os dados do cliente, os resultados obtidos na inspeção do produto, né, cada característica do produto, né, com as suas especificações e o que foi encontrado, né? Tanto características dimensionais como de atributos. E temos aqui também ó, as características das matérias-primas que foram usadas para a fabricação desses produtos, né? Também com os seus valores especificados e os valores encontrados. Veja só, né? Ainda podemos ter no final um comentário, né? E isto aqui é enviado ao cliente, né, como certificado de qualidade da matéria-prima que ele está recebendo, como certificado de qualidade da qualidade do produto que ele está recebendo. Muito bem. E aqui a gente pode emitir um certificado novo, né? A gente procura aqui, ó, o número de certificado. O programa já deu automaticamente 428. Selecionamos aqui um produto qualquer, né?
opcionais, né, na nota fiscal, etc., um comentário, né? Cliente, especificar uma ordem de fabricação não é necessário, especificar um lote não é necessário, e a gente exibe o certificado, né? O programa já exibe automaticamente. Neste caso foi uma coisa bem simples, que aquele produto não tinha muitos dados para serem colocados no certificado, né? Muito bem. Vamos ver agora os relatórios referentes à inspeção de recebimento, né? Nós temos aqui basicamente dois relatórios, que são os relatórios gerais de inspeção, né? Que a gente já viu anteriormente, né? Quando a gente digita aqui um produto e obtém diversos relatórios, é o mesmo formato, né? Tanto para a inspeção de produto como para a inspeção de recebimento, né? Relatórios escritos com várias opções, né? E vamos ver aqui este outro tipo de relatório, que é o resumo mensal de inspeção de lotes, no caso, para a inspeção de recebimento, né? Vamos ver aqui o ano de 2010. Vamos ver como é que fica. Então este é o relatório, né? O resumo mensal de inspeção de lotes na inspeção de recebimento, que na verdade ele mostra são os índices mensais da qualidade de fornecedores. Veja aqui mês a mês, né? Quantidade de lotes inspecionados, quantidade de lotes aprovados, porcentagem de lotes aprovados, o índice de avaliação, que a gente já falou quando a gente viu os índices da inspeção de recebimento, e aqui o índice da qualidade de cada fornecedor mês a mês. Aqui estão os fornecedores, né? E os seus respectivos índices de qualidade, né? Isso é uma exigência da norma ISO 9001, né? E da TS também, né? Que a empresa levante os índices de qualidade de cada fornecedor. Resumindo, o QCK possui também um sistema de backups automáticos, né? Ele realiza os backups 2 vezes por dia, impedindo dessa forma que sejam perdidos dados devido a eventuais falhas de hardware ou de software, né? Além disso, o sistema tem também, o programa tem também um sistema de arquivo morto, né? Que funciona da seguinte forma: o sistema ele guarda na memória ativa dele dados de até 1 ano e meio, né? A configuração atual dele é esta. Dados além de 1 ano e meio, ele envia automaticamente para o arquivo morto, né? Esse envio é feito sem necessidade de interferência do usuário. Então, quando um usuário faz uma consulta com dados mais antigos do que 1 ano e meio, o programa automaticamente resgata esses dados e exibe os relatórios, né? Terminada a consulta, o programa automaticamente devolve os dados para o arquivo morto. Dessa forma, o programa consegue trabalhar com grande volume de dados sem perda de performance, né? Isso permite que o programa armazene dados de longos períodos, né? 5, 10, 15 anos ou até mais, e permita que a empresa possa ter uma rastreabilidade dos lotes fornecidos, né? De muito tempo atrás, né? Se a empresa desejar, ela pode resgatar o registro de inspeção de um determinado lote, né? E ter todo esse histórico, né? Isto o QCK permite, né? Bom, basicamente são esses os recursos do programa, né? A gente agradece a atenção de todos, e a Datalink está à disposição, né, para quaisquer esclarecimentos adicionais, né? Lembrando sempre que o QCK é um programa aberto, né? Ou seja, a gente sempre está melhorando o programa, né? E aceitando sugestões de melhoria, né? De nossos clientes, para que o programa sempre possa contribuir cada vez mais com o sucesso das organizações, onde ele for trabalhar, né? Muito obrigado.